Muito bem. Aí com isso, irmãos, a partir de Atos capítulo 15, a igreja em Jerusalém deu uma guinada e passou a ser uma igreja zelosa da lei. Eram cristãos, creram em Jesus, mas eles praticavam a lei. Irmãos, esse é o assunto que Paulo fala em Gálatas. Eu dizia para os cooperadores, nós corremos um grande risco de não ter essa verdade do Evangelho esclarecida para nós hoje. A igreja de Jerusalém começou como modelo para todos nós, uma igreja modelo, mas quando chega em Atos capítulo 15, esse modelo acabou. Em Atos 21, dezenas de milhares de judeus que creram no Senhor Jesus, e todos eram zelosos da lei, todos eram praticantes da lei. Se você vai dizer, mas que mal há nisso? Irmãos, é isso que Paulo vai explicar no livro de Gálatas para nós. Em outras palavras, se Deus não tivesse preparado Paulo, a sua conversão, a sua ida para Antioquia por meio de Barnabé, e ficado um ano em Antioquia, e o Espírito Santo em Atos 13 enviou Paulo para a sua primeira viagem missionária, irmãos, provavelmente toda a verdade do Evangelho seria totalmente extinto. Nós não teríamos acesso ao plano da salvação de Deus, da economia de Deus, disso tudo que nós hoje desfrutamos. Graças a Deus não foi apagado, porque Deus preparou uma pessoa, o apóstolo Paulo, e saiu, para pregar o Evangelho no meio dos gentios, e Deus o encarregou para completar a revelação de Deus. Isso está em Colossenses 1, abra sua Bíblia, Colossenses 1, versículo, eu vou ler desde o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que é a economia de Deus, a administração de Deus, todo o plano da salvação de Deus para o homem, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Aqui na verdade é para completar a palavra de Deus, é no sentido de completar a revelação da palavra de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, a verdade do Evangelho não foi extinta ali na igreja de Jerusalém, mas Deus preparou uma pessoa, que é Paulo, foi para o mundo dos gentios pregando esse Evangelho, e hoje está preservada para nós essa visão completa da economia de Deus do Novo Testamento, graças a Paulo, que não sucumbiu à segunda etapa de Jerusalém. Vocês entenderam a importância disso que nós estamos desfrutando? Se não tivesse o livro de Gálatas, essa questão de praticar a lei ou o Evangelho verdadeiro, qual é a diferença? Nós não teríamos clareza, mas graças a Deus, hoje nós temos a clareza, graças à carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos entrar hoje na carta de Paulo aos Gálatas, propriamente dita. Vamos lá. Senhor Jesus. Então, qual é o contexto? Os destinatários da carta eram as igrejas levantadas por Paulo na sua primeira viagem com Barnabé, ou seja, a igreja Antioquia da Pisídia. Na verdade, Paulo e Barnabé navegaram de Antioquia para Chipre. Aí de Chipre é que eles foram para a região da Galácia, e eles foram primeiramente para Antioquia da Pisídia, que é outra província, e de lá eles foram para Icônio, foram para Listra,
e Derbe. São as 3 cidades principais ali da Galácia, as quais foram revisitadas por Paulo e Silas na sua segunda viagem, que nós falamos com os irmãos, né? E isso no final do capítulo 15. E isso aconteceu. É de extrema importância mencionar que entre a primeira viagem e a segunda viagem houve essa reunião de Atos 15 para tratar de um assunto muito sério, porque alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que, se não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podiam ser salvos. Atos capítulo 15, versículo 1. Então é notório que, pelo teor da carta aos Gálatas, essa influência das práticas judaicas não somente havia chegado até Antioquia, mas também chegou até a Galácia, pela sua proximidade, abalando seriamente a fé dos irmãos. Então vamos lá. Ali, as igrejas da Galácia, por causa desse outro ensinamento, ficaram abaladas, tá? Capítulo 3, Gálatas 3, versículo 1. Ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quer dizer, como é que eles, né? E no capítulo 1, versículo 6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque essas igrejas foram levantadas por Paulo na primeira viagem, na sua primeira viagem, né? Isso aconteceu entre anos 45 até anos 50, onde aconteceu aquela reunião. Então, dentro desse espaço foi a primeira viagem. E na segunda viagem aconteceu depois da reunião em Jerusalém, no ano 50 até ano 54. Dentre esses anos, esse espaço de tempo, 3, 4 anos, foi a segunda viagem de Paulo. Em outras palavras, entre ano 45 a 50, as igrejas da Galácia foram levantadas. Mas na sua segunda viagem, né, no ano 50, 51, 52, Paulo já percebeu que eles foram influenciados pelos judaizantes. Por isso Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa, né? Para mim é uma coisa surpreendente. Como é que vocês passaram tão depressa, né? Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Fascinou aqui é quem enfeitiçou vocês. Vocês estão com feitiço, vocês são enfeitiçados. Alguma coisa aconteceu com vocês, né? Ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Se vocês voltarem para a prática da lei, Jesus Cristo foi crucificado à toa, em vão. Não precisava Cristo ter vindo e morrido na cruz por nós, se nós podemos ser aperfeiçoados e alcançado a salvação pela prática da lei. Senhor Jesus. Então, as igrejas da Galácia estavam fascinadas pelos ensinamentos dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Você sabe diferenciar os judeus dos judaizantes? Quem são os judaizantes? Os vou definir aqui para vocês. Judaizantes são pessoas que se diziam cristãos, mas insistiam
que ainda era necessário seguir a lei de Moisés e os costumes e tradições judaicos, em especial a circuncisão. Esses eram judaizantes, eles se diziam cristãos. Então, eles se desviaram de Cristo para a prática da lei. Paulo chamou os tais judaizantes de falsos irmãos que se entremeteram entre eles. Isso está em Gálatas 2, versículo 4. Dá uma olhada o que Paulo fala. E isto por causa dos falsos irmãos, Paulo chama-os de falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Cristo morreu para nos libertar dos pecados, também libertar-nos da escravidão, não só do pecado e da lei também. E por que nós vamos voltar de novo para a escravidão? Né? Graças a Deus, irmãos, quem está em Cristo Jesus, creio em Cristo Jesus, irmãos, não está mais debaixo da escravidão, nem do pecado e nem na lei. Nós vamos explicar isso tudo para vocês, tá? Então, na opinião dos judaizantes, se os gentios quisessem ser salvos, tinham que crer em Jesus, que seria apenas o primeiro passo, crer em Jesus. Eles deveriam, eles deveriam seguir, em seguida precisavam praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Esse era o outro ensinamento, o outro evangelho que os judaizantes passaram a pregar entre os gentios ali na Galácia.